Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história. A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho, desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo e engelhado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava a roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. À proporção que ia crescendo, ia-se-lhe a pouco e pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida, até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe apagasse com um beijo todas as amarguras da existência? Um beijo dele era melhor que um dia de sol, era a suprema carícia para o seu triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também com o crescimento do Antonico. Em criança ele a apertava-as nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios de doença. Agora limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas que o viam ir e vir com a mãe a chamá-lo o filho da caolha. Aquilo exasperava-o. Respondia sempre. Os outros riam-se e chacoteavam-no. Ele queixava-se aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos. Chegavam mesmo a castigá-los, mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem: "O filho da caolha? Lá vai o filho da caolha? Lá vem o filho da caolha?" Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes e que, industriadas pelos irmãos, feriam o coração do pobre Antonico cada vez que o viam passar. As quitandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam depressa a denominá-lo como os outros, e muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam, estendendo uma mancheia de araçás, com piedade e simpatia: "Tá aí, isso é pro filho da caolha." O Antonico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras, tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, num estribilho já combinado: "Filho da caolha! Filho da caolha!" O Antonico pediu à mãe que o não fosse buscar à escola, e, muito vermelho, contou-lhe a causa. Sempre que o viam aparecer à porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam caretas de náuseas. A caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os condiscípulos que o intrigavam e malqueriam. Pediu para entrar em uma oficina de marceneiro,
mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo o filho da caolha, a humilhá-lo como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então o lugar de caixeiro de venda. Os seus ex-colegas agrupavam-se à porta insultando e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora, tanto que a rapaziada ia lhe dando cabo do feijão e do arroz exposto à porta nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antonico. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca, acompanhava a mãe. Esta poupava-o. Tinha medo de que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços, e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve-lhe, a caolha, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que os fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia «Senhor Antonico», ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais, mas a pouco e pouco essa suspeita, ou esse sorriso, se foi desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Até aí, numa ou outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornara a encontrar o seu querido filho, pôs-se a cantar toda a tarde e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo: «Sou muito feliz, o meu filho é um anjo». Entretanto, o Antonico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Durante muitos dias Antonico perdia-se em amarguradas conjecturas. Ao princípio pensava: é o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por ser filho da caolha, e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de nora da caolha ou coisa semelhante. O Antonico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara a sua infância, quebrara-lhe todas as carreiras, e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerar-se-ia humilhado, continuando sob o mesmo teto, havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite, furtivamente. Salvava assim a responsabilidade de protetor, que ao mesmo tempo consagraria à sua amada a felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico pensou: a dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura? Essas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto e o Antonico, vendo-lhe o pus na face, disse: «Limpe a cara, mãe». Ela assumiu a cabeça no avental. Ele continuou: «Afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito».
Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar isso. E é sempre a sua resposta. É melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui e eu virei todos os dias a saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior. Não temos remédio senão sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olho desconfiado e medroso. A caolha levantou-se e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém: Embusteiro, o que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente e cordata. Ia com medo, maquinalmente, obedecendo à ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela acompanhou, fechou com estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se à cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho esquerdo arrepanhado, murcho e sujo de pus. Via a sua atitude altiva, o seu dedo ossudo, de falanges salientes, apontando-lhe com energia à porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirava no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outro semelhante. Providencialmente lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou comovida. Depois disse: Eu previa isso mesmo, quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade inteira. Ela não quis, aí está. Que verdade, madrinha? Hei de dizer-te perto dela. Anda, vamos lá. Encontraram a caolha a tirar umas nódoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que dissera e tinha passado toda a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via o porvir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo: O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem, e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe dito. Cala-te! Murmurou com voz apagada a caolha. Não me calo. Essa pieguice é que te tem prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou tua mãe foste tu. O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu: Ah, não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando um dia ao almoço levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lhe pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu pesadamente de bruços, com um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula: Pobre filho! Vês, era por isto que eu não queria lhe dizer nada.